Boa noite para todos vocês. Hoje vamos dar continuidade ao nosso desafio 5 contos de Clarice Lispector em 5 dias. Hoje é o dia da nossa terceira live e vamos analisar o conto Felicidade Clandestina. Esse conto também vem de um livro que tem o mesmo título, o mesmo nome, Felicidade Clandestina, que foi publicado em 1971. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Então a gente vai falar sobre essa história. Eu vou começar fazendo um resumo, né, no geral aqui sobre a obra, sobre o conto em si, né, essa narrativa, e depois a gente vai analisar as principais informações, os principais pontos que merecem destaque nesse texto. É interessante que a gente também vai observar nesse conto traços biográficos da própria Clarice Lispector. Vocês, com base até na análise que nós fizemos ontem, Restos de Carnaval, com certeza vocês, no momento em que fizeram a leitura do texto, conseguiram perceber que existem esses traços, né, essas informações que validam que, mais uma vez, nós temos aqui um conto em que a Clarice Lispector, narradora, tem também uma correspondência com traços da sua vida pessoal. Então vamos lá. Esse conto inicia da seguinte forma. Nós vamos ter a caracterização da oponente da narradora personagem, que é uma menina que tem uma vida social, né, em termos financeiros bem melhor que a dela. Ela tem características físicas que de alguma forma faziam com que ela se sentisse inferior em relação às outras meninas, porque não tinha um estereótipo, ou tinha aquele tipo de padrão físico que correspondia, vamos dizer assim, àquilo que era elencado socialmente como sendo a de uma menina bonita. E a gente vai perceber que a narradora coloca algumas informações no texto que nos dá a entender que é uma menina cruel, que é uma menina vingativa, ou seja, como ela fisicamente não tem esses traços, como o próprio texto coloca aqui, né? Uns traços bonitinhos, característicos das meninas mais magrinhas, né, consideradas mais bonitas na época. Ela usa do artifício de ser filha de um livreiro, né, de um dono de uma livraria na época, justamente para fazer disso uma espécie de arma, no sentido de tirar a paz da narradora. Então a gente vai perceber inicialmente que existe uma diferença entre elas. Essas diferenças, elas começam a partir da caracterização física, mas não para aí. Por quê? Porque não é só o físico, é o fato de a menina ser filha de uma pessoa que tem uma livraria, ou seja, tem um pai que tem uma livraria, então isso garante um status. O fato de que ela tinha... Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. O fato de que ela tinha dinheiro, ou seja, tinha poder econômico, em detrimento da narradora personagem. E a gente vai perceber que ela apresenta características de que, como não suporta, como não sabe lidar com essa diferença, né, essas diferenças que eu acabei de apontar para vocês, aí ela começa realmente a torturar, né? Até o texto coloca aqui como se fosse uma tortura chinesa. Ela vai machucando aos poucos. E a gente tem muito que tirar desse texto, né? Porque, na verdade, mais uma vez, a gente vai observar o quanto existe a ideia do que as pessoas acham a respeito de nós e aquilo que, de fato, nós somos. Ou seja, mesmo sendo aqui uma história de crianças, nesses comportamentos nós começamos a observar esses mistérios da alma humana, nessas dicotomias em relação a essas relações conflituosas. Então a gente vai ver claramente como isso acontece em Felicidade Clandestina e por que esse nome, por que esse título para o conto. Qual o sentido dessa felicidade ser clandestina, né? De não ter porto, de não ter aquela segurança de permanência. Como é que isso vai se desenrolar dentro do texto? Então a gente começa com essa caracterização da rival, vamos dizer assim, da narradora personagem. Depois a gente vai observar aqui citação da paisagem do Recife, e aí vai justamente colaborar com o que eu tinha falado anteriormente
que mais uma vez a gente tem aqui um conto com esses elementos biográficos, né, relacionados à própria Clarice Lispector, que no período da infância viveu no Recife até os seus 12 anos. A gente vai ter também a referência do sobrado. Veja que ontem, no conto Restos de Carnaval, a menina, né, do conto de ontem, falava que vivia num sobrado. Então a gente vai se ambientando dentro desse universo. E a partir do momento que a gente vai estabelecendo essas relações entre um texto e outro, nós confirmamos, né, com mais veemência que, de fato, Clarice, mais uma vez, rememora situações passadas. Mas aí é importante a gente levar em consideração que aqui nós temos, mais uma vez, né, uma autora, uma mulher, que conta a partir de suas referências, de suas experiências com o passar do tempo e reflete sobre essas relações existentes no passado. Mas vamos lá. O conto inicia da seguinte forma. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Ou seja, a menina era mais desenvolvida, né, em termos do corpo. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança, devoradora de histórias, gostaria de ter: um pai dono da livraria. Então a gente vai observando aqui que ela tem umas desvantagens, que é essa parte aqui física, né? A gente vai ver nos próximos parágrafos como isso vai se organizando, mas ela tinha o bolso cheio de bala. Isso, a gente sabe que essas balas eram esses doces. Não era comum crianças que tivessem uma dificuldade financeira terem esse acesso todo às balas. Então isso mostra uma posição dela, né? Ou seja, os peitos mais estufados, né? Porque tinham balas ali dentro. E ela tinha aquilo que a colocava em vantagem em relação às demais, que não era nem tanto a questão de ter economicamente uma vida melhor, mas o fato de que era filha do dono de uma livraria. Então, para uma menina, que é a narradora personagem, que amava livros, que era apaixonada por livros, isso era algo excepcional. Imagino que a própria menina ficava pensando: nossa, se eu tivesse, né, se eu pudesse ser filha de um dono de livraria, ela estaria no céu. Então essa era a grande vantagem dessa menina, dessa oponente da narradora personagem. Pouco aproveitava, e nós menos ainda, até para aniversário. Em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era da paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia uma letra bordadíssima, palavras como data natalícia e saudade. É bem interessante, né? Ela coloca entre aspas aqui, data natalícia, saudade, porque faz referência ao que de fato a menina escrevia nesses cartões. Então a gente já vai percebendo aqui que ela vai apresentando também aos poucos as minúcias de um comportamento cruel por parte dessa menina. Porque apesar dela estar ali no meio de tantos livros, né, algo que não iria fazer falta a ela nenhuma, ela, ao invés de presentear, e eu imagino que a menina aqui desejava: nossa, boa noite, Aline, seja bem-vinda. Como eu gostaria de receber um livro de presente, ao invés de presentear com o livro, ela preferia dar um cartão postal. E ainda mais com imagens já conhecidas, como, por exemplo, as pontes do Recife, que elas já moravam lá, já eram muito acostumadas a ver aquilo, ou seja, não existia nada de novo, de interessante em receber esses cartões postais. Por nada. E aí, o que é que vai acontecer? A letra muito bordada. Boa noite. Seja bem-vindo. Rodriaiado. Seja bem-vindo. Então, quando ela recebia esse cartão postal,
logo de imediato ela disse, era uma decepção, né? Era uma decepção. O grande desejo era ganhar um livro, mas ganhar um cartão postal, ainda mais com imagem conhecida, que graça que tinha isso aí. Então ela coloca essa ideia de que essa menina, ela não coloca diretamente, mas pela sutileza do comportamento dessa menina, dando de presente o cartão postal, já é um indício dessa crueldade. Você gosta, é? Eu tenho o que você não tem. Então eu vou te massacrar. Eu vou te dar justamente aquilo que não é o que iria chamar a tua atenção. Na sequência tem assim, mas que talento tinha para a crueldade. Essa frase aqui, não é? Já vai corroborar com tudo que vai acontecer depois nesse texto, né? Em termos de fatos, acontecimentos desse conto. Porque o talento que tinha para a crueldade não era que essa menina, por exemplo, fosse uma menina agressiva, que batesse, que fizesse, que xingasse. Não, ela era muito sutil. Ela sabia como atingir. E aí a gente vai perceber que implicitamente a gente já vê aqui uma relação entre elas de inveja. A menina, narradora personagem, a gente já percebe que ela se coloca em termos de condição social abaixo da menina filha do dono da livraria. Mas a menina filha do dono da livraria tinha aquilo que era o objeto de desejo dela, que era ter esse contato com o livro. Embora a gente já perceba aqui que a menina, né, que é a filha do dono da livraria, ela pouco aproveitava, ou seja, ela não se importava com o fato de ter os livros e usava isso para maltratar a sua oponente. Agora, tudo isso, claro, que de uma maneira muito velada, né? Não era de uma maneira, vamos dizer assim, gritante, direta, era muito velado. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. É bem interessante porque a gente percebe claramente aqui que esse olhar agora de uma narradora que relembra o passado, mas que é uma adulta, é bastante evidenciado. Porque agora é um olhar de que, nossa, naquela época eu nem percebia que era humilhada. Eu nem percebia, na minha inocência, na minha falta de experiência enquanto criança, eu nem percebia que essa menina, na verdade, devia nos odiar. Por que ela agiria dessa forma? Né? Por que ela teria essas atitudes? Até o ato de chupar a bala fazendo barulho. Olha, eu tenho a bala, né? Você não tem. Olha aqui, ó. Eu tenho essas balas. Então, eram provocações, vamos dizer assim, muito veladas, muito, vamos dizer assim, sutis, que no momento em que ocorreram, a menina não percebia, ou seja, por não ter essa experiência, por não ter ainda aquela, vamos dizer assim, uma experiência, um entendimento sobre como essas relações acontecem, muitas vezes de uma forma proposital, sem que o outro, às vezes, nem se dê conta de que aquele tratamento já é diferenciado com esse objetivo de humilhar, né, de colocar aquela pessoa para trás. E aí existe uma justificativa nesse parágrafo sobre qual seria o possível motivo de a menina agir dessa forma. Ela teria inveja porque elas eram o oposto fisicamente dela. Então, essa questão da característica física, ela tem um peso dentro dessa narrativa. Porque podem observar que o texto em si, o conto em si, já começa com a descrição física da personagem, citada no texto. E agora ela justifica, ou enquanto ela era gorda, cabelos crespos, arruivada, peitos os fartos, nós éramos achatadas, nós éramos altinhas, de cabelos livres. Então, é essa oposição. Existia ali uma rixa ali, né? Aquela coisinha de você é mais bonitinha do que eu não sou assim, então agora o que eu tenho a meu favor vou usar contra você. Pelo menos esse é o olhar
Olha que é importante a gente também deixar claro aqui que esse é o olhar da narradora personagem. Narrativas em primeira pessoa precisam ser analisadas e entendidas que a sua elaboração é feita a partir da perspectiva desse foco narrativo, a partir da perspectiva dessa primeira pessoa, dessa pessoa que conta de acordo com a visão, com a impressão, com o sentimento que teve com base nessa experiência anterior. Principalmente quando a gente percebe que também tem um teor aqui memorialista, ou seja, de retorno do passado. Quando eu lembro de alguma coisa que aconteceu comigo há um certo tempo, eu vou tirar as minhas impressões, mas impressões estas também relacionadas à minha visão de mundo hoje. Não a minha visão de mundo referente ao tempo que, por exemplo, eu era criança. Se, por exemplo, essa menina, né, a narradora personagem, Clarice, estivesse contando a sua história ainda no período em que era criança, muito provavelmente algumas informações ou impressões que são colocadas nesse texto seriam diferentes, porque seria um outro olhar, em um outro tempo, uma outra visão de mundo. E a gente vai passando por essa construção, né? A gente vai construindo as nossas experiências, as nossas várias relações com as quais nós temos, né, contato durante toda a nossa vida, vai nos fazendo ter uma bagagem capaz de interpretar determinadas situações com um olhar muitas vezes totalmente diferente daquele que nós tivemos no passado. Então é importante a gente ter essa visão para que fique mais bem, claramente, vamos dizer assim, compreensível, né, o que ela coloca aqui no texto. Então, ela deduz que a menina, a gente não vê aqui dizer que a menina tinha essa inveja por esse motivo, mas ela deduz que provavelmente isso ocorria por essa diferença em termos de apresentação física. E aí ela utilizava aquilo que ela tinha como um trunfo para humilhar, para ser cruel em relação a ela. Deixa eu ver aqui que a Aline está participando aqui bastante. Obrigada, Aline. Ela está colocando aqui. A narradora apresenta muitas impressões em relação ao que a outra fez, a intenção. Exatamente. Talvez a menina nem fizesse com essas intenções. A gente só vai ter vamos dizer assim, uma ideia mais clara que de fato existia uma rivalidade evidente entre elas no decorrer do texto, quando ela faz com que a narradora personagem vá várias vezes pegar o livro. Até esse momento aqui do texto, ela já vai apresentando essas características, ela já vai se antecipando em relação ao leitor, mostrando essas características, deduzindo ou tendo impressões em relação ao comportamento da menina, para depois nos dar aquilo que nós consideramos como sendo o checkmate. Olha aqui, tá vendo? Faz muito sentido essa minha impressão, porque ocorreu essa situação em que eu pedi o livro emprestado e ela me fez ir repetidas vezes na casa dela, sempre inventando uma mentira, inventando uma desculpa que o livro não estava lá, e o livro sempre esteve lá. Então, na verdade, essa construção do texto, ela é feita de uma maneira proposital, intencional. Clarice, ela queria dar essa cadência, ela já queria nos colocar dentro da história. E é interessante, né? Como a linguagem, sim, gente, a linguagem, ela nos coloca dentro de um determinado posicionamento, ela nos apresenta uma face da história. Uma coisa sou eu contar o que aconteceu comigo com base na minha perspectiva. Outra coisa é alguém que participou comigo desta mesma situação contar com seu próprio olhar, com sua visão de mundo, a mesma situação ocorrida entre eu e ela. E de uma maneira, claro, muito bem articulada, porque a linguagem ela trabalha com articulação, e sim, eu sou capaz muitas vezes de te manipular ou te levar a tomar um partido com base na forma como eu organizo essas palavras, como eu te coloco dentro dessa história.
Eu acredito que vocês também já tenham passado por esse tipo de situação, de alguém te contar um fato, se eximindo de qualquer tipo de responsabilidade em relação a alguma situação existente, e muitas vezes você já toma até um partido, sendo a favor ou contra alguma coisa, porque alguém te contou, apresentando elementos que confirmam, mais tarde, um fato em si que ela queria provar que alguém tem um determinado comportamento que pode ser positivo ou negativo. Então, eu te levo por meio dessa linguagem, dessa articulação da minha linguagem, a se posicionar também. Por isso que quando a gente fala, existe uma linguagem, vamos dizer assim, totalmente destituída de uma ideologia, de uma visão de mundo, é evidente que não. Podem até querer colocar na cabeça das pessoas que isso existe, a tal da linguagem puramente neutra e destituída de posicionamento, mas a linguagem, ela tem sempre um posicionamento. A maneira como você trabalha a língua e vai articulando o seu pensamento e vai escolhendo entre uma ou outra palavra e dando mais voz ou dando mais atenção a um determinado fato ou outro, é também o conduzir o seu interlocutor a confiar e a acatar a sua visão de mundo, o seu posicionamento diante do assunto. Talvez a menina nem fizesse com essas intenções, achei fabuloso. Isso, exatamente. Então, por isso, quando eu falo, analisou um texto em primeira pessoa, é a visão do narrador. O foco narrativo é do narrador. E a gente precisa entender que, com base nisso, ele conta a partir da sua perspectiva, do seu olhar. E aí, cabe a você, como leitor, ir observando as informações e buscando, né, as suas próprias respostas. E aí, é interessante que ela coloca aqui, ó. Fala de sadismo, ou seja, a menina gostava de fazê-la sofrer, né? E aí ela fala que na minha ânsia de ler, né? Essa questão de como essa leitura, de como esse acesso ao livro era algo muito importante para a narradora. Tão importante que, inclusive, isso seria o meio que a sua rival utilizaria para fazê-la ser humilhada. Em outras palavras, a narradora diz o seguinte: ela tinha o que eu não tinha. E fazia uso disso para me humilhar, para me fazer sofrer. Eu estava em desvantagem em relação a ela. Apesar dela desejar, né, possivelmente, né, com base no texto aqui, ter a aparência que eu tinha, ela possivelmente desejava ser como eu, e como ela não podia ser, aí ela esnobava. Ela tinha algo que eu também não possuía, né? É interessante que elas são totalmente diferentes fisicamente, mas a menina, né, embora colocada fisicamente como tendo uma aparência em que não a privilegiava ali naquele meio no qual ela convivia na escola, ela tinha algo que era superior à narradora. Ela tinha um pai que era dono de livraria, ela tinha acesso aos livros. Aqui diz que ela nem se importava com isso. Mas isso era o objeto de desejo da narradora, que era a sua oponente. E aqui a gente vai observando o seguinte: até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Ou seja, dando essa ideia de que a tortura chinesa, assim, é você ir maltratando aos poucos. Não é você já fazer alguma coisa para o outro sentir logo a dor de imediato, não. Você vai fazendo doer, mas doendo aos poucos, né? E torturando aos poucos. Por isso ela faz o uso dessa expressão da tortura chinesa. Somos sempre contaminados pelo que conhecemos. Sim, com certeza. Por isso que é importante a gente já trabalhar essa questão, né? De que não existe, gente, essa coisa de não existe posicionamento, tanto faz ser uma coisa ou outra. Sempre existe um posicionamento, sim.
né? E quanto mais habilidoso você for em termos da sua comunicação oral, da articulação do seu pensamento, se você dominar, né, a linguagem, você terá mais condições de se influenciar as pessoas com base na sua articulação, né, do pensamento por meio da linguagem. Por isso que quanto mais você tem essa capacidade de leitura, de entendimento, de conhecimento do mundo, mais condições você terá também de ser uma pessoa bem articulada. Enfim, você vai saber, como o pessoal fala popularmente, né? Você vai saber vender o seu peixe com base nessa sua articulação, nesse seu conhecimento. Então, a pessoa que domina, né, a linguagem, ela é uma pessoa, inclusive, que é capaz de, vamos dizer assim, de estar mais segura em termos de tentar convencer alguém a respeito de algo. A pessoa que não tem o conhecimento, não sabe articular seu pensamento, não sabe organizar suas ideias, não sabe utilizar a sua linguagem plenamente, ela é muito mais alvo da manipulação ou da influência, né, causada em relação, nos termos da relação do locutor em relação ao interlocutor, do que aquela que está no mesmo nível, né, no mesmo patamar. Então, é muito importante a gente tratar disso. Por que essa importância da interpretação, da leitura, da proficiência? Por que isso é importante? Porque isso faz com que a gente saia desse local de obscuridade. Porque quando eu não consigo ver, não consigo perceber, eu sou facilmente, vamos dizer assim, levado a. Mas quando eu tenho uma visão mais ampla, eu consigo ser mais, vamos dizer assim, assertivo nas minhas convicções, né? Eu já sou mais crítico, mais analítico, e isso faz com que eu tenha um diferencial, sim, em termos da comunicação e da expressão do meu pensamento, né? Então, é importante a gente ver por essa vertente também. E aí, ela coloca aqui que, como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele. Comendo, dormindo, veja essa cadência, comendo, dormindo. Como ela tinha aquela ânsia de ter um livro como aquele, de ler, né? Bastante. E depois a gente tem a parte, e completamente acima de minhas posses. Ou seja, o livro provavelmente, acima de minhas posses, ele era caro. A gente sabe que até no texto de ontem, na análise de ontem, a gente viu que Clarice Lispector, ela não dispunha de recursos financeiros, a família não era rica, né? Então estava acima das posses, ela provavelmente não teria dinheiro para comprar aquele livro, Nas Reinações de Narizinho. Completando, tem assim: disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu. Veja aqui, né, como ela coloca a questão da posição econômica das duas nessa diferença. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Então, ó, entre casa e sobrado, ela mais uma vez apresenta uma distinção. Eu era pobre, ela tinha melhores condições financeiras. O pai, dono de livraria, ela cheia de balas, né? Mostra um outro perfil econômico. E eu não. Então, ela se sentiu aqui desprivilegiada, no caso, economicamente. E fala, não me mandou entrar. É bem interessante isso também, porque quando diz assim, eu vou na sua casa, você estuda comigo na mesma escola, eu digo que vou te emprestar um livro, eu peço para que você vá no outro dia, e eu sequer, assim, tenho vamos dizer, aquele acolhimento, não é? De dizer, vem cá, entra, espera aqui dentro, lá, vou pegar o livro. Então, não mandou entrar. Quando ela diz não mandou entrar, a gente já percebe que a menina, de alguma forma, queria exercer esse poder, né? Olha, tá aqui na minha casa, não te deixo, nem permito que você entre. Como sendo uma arrogância, né, da parte dela. E ela coloca que não tinha permitido, né, que ela entrasse. Cadê? Disse-me que eu passasse pela casa no dia seguinte, até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria
eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e traziam. Então, é uma coisa bem poética, assim, de como ela estava imaginando, assim, nossa, finalmente eu vou ter acesso a esse livro, né? Como isso era importante para ela. Olá, boa noite, Luloira. Seja bem-vinda. E aí, o que é que a gente vai observar logo aqui? No dia seguinte, fui à sua casa literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda. E eu recomeçava na rua andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. Né? Bem, ela usa aqui um recurso que é hipérbole, né? Ela exagera que os dias seguintes se tornaram a vida inteira. O amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Então a gente vê aqui essa questão do costume, do hábito da menina de sair correndo. E a gente já percebe que os dias foram passando e todas as vezes que ela ia na esperança, né, no afã, aí naquele êxtase, naquele momento de possuir, de ter acesso a esse livro, a menina sempre dizia que tinha emprestado a outra e que ela voltasse no dia seguinte. Isso foi acontecendo repetidas vezes, né? Isso chama a atenção mais tarde da mãe da sua oponente, porque isso aconteceu mais de uma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. Então, veja que as palavras que são colocadas no texto, como tortura chinesa, como sadismo, como essa palavra diabólico, tranquilo, é aquilo que a pessoa vai fazendo de mal em relação à outra, ou a vai maltratando ou humilhando de uma maneira silenciosa, de uma maneira quase que imperceptível, mas que na verdade deixa a pessoa que pratica aquele ato satisfeito em fazer o outro sofrer. Ela sabia o quanto era significativo, o quanto era importante para a narradora personagem ter o livro, ter acesso a esse livro, e ela faz uso dessa necessidade, desse desejo, desse anseio da menina, justamente para fazê-la sofrer, para fazê-la ficar ali naquele grau de dependência e até de humilhação, de tantas vezes ir e tantas vezes ser negado. É importante a gente observar que até o momento a menina, no caso a narradora personagem, ela não tinha percebido. Veja que ela vai e volta, pulando. Ou seja, ela não tinha percebido ou desconfiado que, na verdade, a menina estava enganando. A menina estava realmente fazendo ela ir várias vezes na casa para fazê-la, na verdade, de boba, né? Ela estava sendo feita de boba ali, mas ela não tinha percebido que esse era o grande objetivo da menina. Vejam os traços pessoais da vida adulta de Clarice, a relação dela com a literatura. Sim, a gente também pode observar, muito bem pontuado, Aline, que você colocou, a gente também pode observar através desse viés, não é? Ou seja, essa busca, e a gente pode também trazer essa interpretação no sentido de que muitas vezes você está na ânsia, na procura, na busca, na sede daquilo, mas de repente esse seu objeto de desejo, né, aquilo que você quer fazer, nem sempre é tão facilmente mostrado a você, ou você inserida de uma maneira tão mais fácil. E isso pode causar, né, essa discrepância. Ou seja, eu quero ter acesso, eu quero conhecer, eu quero adentrar num universo que não é tão claramente, vamos dizer assim, colocado diante de mim, ou penetrável, né? Ou seja, parece algo que é difícil de alcançar, e isso às vezes pode causar essa ideia, passar essa ideia de tortura, né, de se sentir maltratado, mas de estar naquela busca instigante pela conquista do desconhecido. Também poderia ter, sim, essa interpretação. Tem duas frases que pontuam bem isso, com a vida adulta dela. Bem interessante essa sua colocação, faz também bastante sentido. Porque quando a gente vê a questão do texto literário, ele, na verdade, ele pode ter, né, várias interpretações. Quanto mais você tem essa bagagem de conhecimento, de leitura, você vai conseguindo estabelecer essas conexões, né? Por isso que quanto mais você lê, mais condições você tem
de interagir de uma maneira, vamos dizer assim, até mais profunda com o texto. Porque existem, vamos dizer assim, informações, pistas que são dadas no texto que necessariamente não são claramente identificáveis. Então é preciso que você faça uma leitura buscando essas conexões e desvendando também esse grande mistério. Porque quando a gente lê, é como se nós estivéssemos no papel de detetives, né? Você vai lendo, esmiuçando, prestando atenção nessas pistas, articulando e criando, né, essa informação. A riqueza do texto literário é que ele te dá mais de uma possibilidade, entendendo, né, e deixando bem claro que por mais que você possa buscar possibilidades diferentes, elas devem ser coerentes com o texto em si. Porque às vezes você diz assim, mas eu posso interpretar de qualquer jeito, desde que tenha uma coerência, né, com a abordagem, com o contexto que foi colocado no texto, sim. Agora eu não posso dizer, por exemplo, que Clarice Lispector aqui estava fazendo referência à Amazônia. Aí seria uma coisa totalmente fora do local, porque às vezes as pessoas querem levar as coisas ao pé da letra. Então eu posso dizer qualquer coisa sobre o texto? Não, qualquer coisa não. Ela tem que ter uma linha de raciocínio, deve ter uma lógica para que faça sentido, né? Essas interpretações que podem ser feitas. Eu achei bem interessante essa sua colocação. Muito interessante, Aline, porque, claro, a gente percebe claramente aqui que também a gente pode colocar essa ideia que você pontuou aqui. Com a vida adulta dela, ela dizia que só estava viva enquanto escrevia. É bem interessante, porque essa questão do... Olá, boa noite, Eliette, seja bem-vinda. Essa questão desse contato com o livro, né? Esse contato com o livro é algo, assim, é bem interessante, né? Como ela coloca isso como realmente o desejo, a ânsia. Porque se a gente for analisar, né? É uma criança, mas uma criança que dependia, que precisava ter essa experiência, ter esse contato. E pela sua própria condição financeira, a gente percebe aqui que ela não teria tanto acesso a isso. Mas era algo que a instigava, era algo que despertava esse desejo, que chamava a atenção dela de uma maneira diferente. Veja que a menina aqui, né, a oponente, ela vive no meio de livros. Mas, pelo menos de acordo com essa perspectiva aqui, que é apresentada pela narradora, ela sequer dava importância a isso. Ela não se importava, ela não tinha interesse pelos livros, enquanto que a outra que não tinha tanto acesso, ficava verdadeiramente maravilhada com a possibilidade de ter contato com o livro. É isso que amo no texto literário. Mais uma vez, ela apresenta a busca pela felicidade, sim, né? E aí vai justificar ou reiterar justamente essa ideia da felicidade clandestina. É porque às vezes a gente, enquanto pessoas, nós temos muitas vezes aquela falsa ilusão, né, de que a felicidade ela é perene, ou deveria ser perene. Às vezes a gente fica num sentido de comparação, de que parece que todo mundo é eternamente feliz. E na verdade, a felicidade em si, ela é constituída pela importância, pelo valor que nós damos a um determinado momento. Existem momentos de felicidade. A felicidade ela não está ali nas 24 horas do dia, todos os dias do ano. E é por isso que ela é tão misteriosa, por isso que ela é tão empolgante. Porque quando você passa a ter esse sentimento novamente, já em outro momento, em outro instante, e você, na verdade, você fica ansiando por ter novamente essa experiência, né? Por sentir, ter essa emoção novamente, que é da felicidade. Então, essa felicidade clandestina no sentido de que ela não é algo que, por exemplo, que vai estar ali presente o tempo todo, ela vai e volta, né? E é por isso que eu preciso me apegar, por isso que eu preciso aproveitar cada minuto, cada segundo desse momento, porque a qualquer outra situação ou outra eventualidade da minha vida, ela pode não estar mais lá. Então esse aproveitar aqui no texto, ele é muito detalhado, principalmente já lá pertinho do final do conto, a gente vê o quanto ela guarda, ela fica ali
praticamente hipnotizada, né? Envolvida com aquela situação de possuir aquele livro, muitas vezes até fazendo de conta que ele nem existia, que ele nem estava lá, só para ter aquela emoção de dizer, oh, ele está aqui. Olha, eu estou tendo aquela sensação de novo, de tocar no livro, de estar com o livro. É muito interessante como ela vai organizando a linguagem nesse sentido, né? De nos levar a ficar naquela ânsia de, nossa, eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Esse sentimento que eu estou tendo aqui de possuir, de ter esse livro, né? E aproveitar tudo que eu puder. Ou seja, não é só pegar o livro, ler, guardar e entregar, não. É experienciar nas minúcias cada momento em que ela estava ali, né? Com aquele livro. Até porque não foi fácil ter acesso a ele. A gente vai ver que existiu todo um preço a se pagar. Existiu toda uma dificuldade até chegar lá. Ter o livro era um resultado que ela conseguiu, não com facilidade, né? Como na vida, às vezes as pessoas acham que para você viver ou ter acesso a essa felicidade vai ser uma coisa fácil. Não, ela teve que passar por esse sentido de ir tantas vezes, de não desistir, de persistir. Se ela tivesse na primeira ou na segunda vez até dito assim, não vou mais não, porque eu já fui tantas vezes, essa menina não me empresta o livro, eu vou deixar isso pra lá, não quero mais saber desse livro não, pelo menos eu não vou querer mais saber do livro. Ela teria perdido esse momento, essa experiência. Então, fala que, se a gente for analisar o que antecede ao momento da felicidade, né, que é esse contato com o livro, de ter possuído ali, né, aquele livro, o que antecede é esse processo que não foi fácil, que foi duro, que foi de um certo sofrimento. Mas existia uma esperança, uma inocência e também existia uma persistência por parte dela. Ela não desistiu do livro. Ela realmente tinha ânsia, ela desejava demais. Não foi o impedimento da menina dizer, volto no outro dia, que fez com que ela desistisse. É interessante que a gente pode também pensar o seguinte, de repente aquilo que eu logo desisto porque acredito que não foi tão facilmente dado como eu gostaria ou no tempo que eu gostaria, pode me fazer sentir uma determinada frustração e fazer com que eu desista e aí eu não vou alcançar, né? Não vou ter possibilidades de alcançar essa felicidade desejada por mim. De repente fui eu que parei no meio do caminho, eu que não suportei o processo para chegar até lá. A gente também pode ver esse outro lado aqui da narrativa. A Aline colocou aqui, mais uma vez, ela apresenta a busca pela felicidade, assim como no conto seria também uma felicidade clandestina. Ela pode ser tomada. Sim, sim, Aline, com certeza. E aí, o que vai acontecendo, né? A gente vê que ela diz que no dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo, e aí ela fala que não morava no sobrado, eu já tinha visto essa parte, e sim numa casa. Mas ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, veja que está entre aspas aqui no texto, com ela ia se repetir com meu coração batendo. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, veja que interessante essa reflexão dela, ó, o drama do dia seguinte, com ela, ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Essa imagem que ela coloca aqui, nossa, é de uma pessoa muito amarga, muito cruel, né? Bem venenosa. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes, adivinho. É interessante que aqui ela já diz assim, eu já estava começando a ficar desconfiada, tem alguma coisa estranha.
com o fato de tantas idas e vindas e eu não conseguir ter acesso a esse livro. E quando ela coloca, às vezes adivinho, isso passa essa ideia assim, de uma intuição. Às vezes adivinho. Às vezes eu tenho intuição que tem alguma coisa errada, né? Que alguém está agindo comigo de uma forma mais assim, maliciosa. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Bem interessante, né? Ou seja, chegou uma determinada fase, um determinado momento, que ela tendo essa intuição de que estava sendo enganada, ela queria tanto aquilo que ela deixou realmente que a menina fizesse daquela forma. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Bem interessante isso aqui. Ou seja, se a sua necessidade de me fazer sofrer é tão grande, eu vou deixar que você faça isso comigo. Porque você está precisando muito, né, se satisfazer com o meu sofrimento. É bem interessante. Eu achei bem interessante aqui. Parecia que a menina aqui, ela precisava muito mais, né, fazê-la sofrer do que propriamente ela teria aqui essa capacidade de suportar esse sofrimento. Ou seja, eu suportaria porque sei que ela precisava muito mais me fazer sofrer. Ou seja, a outra tem muito mais problemas na sua questão íntima. Porque, na verdade, o comportamento dela revelava muito mais sobre ela, né, sobre a sua crueldade, a sua malícia. Pelo menos o texto nos apresenta dessa forma, que ela, sabendo disso, ela até permitia que a outra fizesse isso de propósito. Aí, no final, ela coloca quanto tempo. Ela fala mais uma vez, ou veja que esse quanto tempo aparece no parágrafo anterior e agora ela repete. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã. De modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Então isso já começa a trazer cada vez mais aquele clima de tensão, né, de cansaço já, de tantas vezes insistentemente em busca desse livro. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa, interessante, ela coloca esse adjetivo, né? Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou, mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina, loura, em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que finalmente me refazendo desse firme e calma... Não, desculpa. Foi então que finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim... E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, podia ter a ousadia de querer. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. É bem interessante essa parte aqui. Por quê? Porque a gente vai percebendo o seguinte. Existe essa descoberta por parte da mãe da menina, que ela estava fazendo com que a narradora fosse várias vezes, né? Durante dias, a gente não sabe exatamente quanto, mas ela disse que foi muito tempo, ela ia diariamente. E sempre a menina calada, silenciosa ali, né? Escutava que o livro não estava lá e ela ia embora.
Então, quando isso acontece, a gente vai percebendo que ela tinha o prazer, né? Mostra esse prazer dela em fazer a narradora sofrer, a narradora ir e vir várias vezes. E essa mãe, ela observa que tem alguma coisa errada, porque essa menina tá vindo aqui todos os dias, volta para casa, no outro dia volta novamente, perguntou. Interessante é que a gente percebe a menina um tanto fria, né? Ela fica falando algumas palavras, não queria dizer exatamente à mãe o que ela estava fazendo, mas a mãe percebe e toma essa atitude. A narradora coloca também que a mãe, mais do que o fato de ter visto o que a menina estava fazendo, a sua filha estava fazendo com a narradora, ela também fica perplexa, horrorizada com o comportamento da filha, né? De perceber que a filha de boazinha não tinha nada, né? Que estava sendo cruel. Isso fez com que ela ficasse preocupada. E principalmente quando ela constata que o livro sempre esteve lá e que a filha sequer dava atenção àquele livro. Daí a gente vai observando que quando ela pega o livro, empresta finalmente, né, a narradora, e diz que ela pode ficar no tempo que ela quiser. Veja que a última frase é que seja a pessoa pequena ou grande, dizer que você tem um tempo indefinido é tudo que uma pessoa gostaria de ter. Por quê? Porque ela simplesmente poderia ter dito, não, olha, o livro é seu. Não teria o mesmo sentido de dizer, você pode ficar com ele o tempo que você quiser. Porque o tempo que eu quiser é o meu tempo. Pode ser um dia, pode ser 2 anos, pode ser o resto da vida. É o meu tempo. Então, isso para ela fez todo o sentido. Ela tinha esperado tanto por aquilo que a mulher dizer que ela podia ficar o tempo que ela quisesse deu a ela ali um poder, né? O poder agora de ter controle sobre o quanto ela poderia ficar com aquele livro. A Aline botou a ideia de uma felicidade sem tempo, determinada para acabar. Exatamente. Né? Então, e é interessante o quanto isso mexe com os sentimentos dela, né? Os sentimentos dela de dizer assim, eu tenho esse livro, eu possuo o livro, eu estou de posse do livro, mas por tempo indefinido, né? O tempo que eu quero estar com esse livro. Não existe uma amarra, não existe uma prisão, algo que define. Muito interessante esse sentimento dela em relação ao momento em que finalmente, né, depois de tanto sofrimento, ela consegue ter acesso ao livro. A Adriana colocou, a mãe descobre a maldade quando a filha estava fazendo com a narradora. Foi a maior felicidade que ela receber. Exatamente. Assim, tem essa questão, né, de, olha, além da mãe ter descoberto, né, o comportamento da filha, também tem esse momento em que ela tem esse livro agora por tempo indeterminado. E imaginem, não, e também tem isso, né? Que tudo isso foi feito na frente da oponente. Então imagina como a oponente deve ter ficado, nossa, indignada. Porque ela fez tanto, né, para que ela nunca tivesse acesso ao livro e sofresse para ter acesso a isso. Provavelmente ela nunca daria esse livro. Era capaz até de passar o resto da vida essa menina indo e voltando até ela desistir. Acho que a ideia dela era que vai chegar um momento que ela vai desistir. Que ela não vai querer mais vir aqui buscar esse livro. E a gente vê que isso tudo ter acontecido na frente da mãe, a mãe ter pego o livro e ter dito, você fica no tempo que você quiser, sim, ali a gente já começa esse processo, né, de se sentir feliz. Olha, eu estou agora com o livro e no tempo que eu quiser ficar com ele. Ou seja, não foi me dado um prazo para que eu pudesse desfrutar, né, dessa felicidade de possuir o livro. A oponente foi desmascarada, sim, foi desmascarada. E é interessante aqui, né? Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. E ela coloca aqui, né? Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura ao pé da porta, exausta, ao vento das luzes do Recife. Então ela mostra essa ideia. Linda, colocou, gosto muito de ler, mas ultimamente tenho estado super sem tempo. A leitura é algo, é muito importante pra gente, Linda. Às vezes você fica bem atribulada, muito sem tempo, mas reserva um tempinho, nem que seja assim, 10 minutinhos do dia antes de dormir, para relaxar, ler um pouquinho, porque às vezes a gente quer ler muito, né? Às vezes, principalmente quando a gente gosta, a gente quer ler muito, mas às vezes é um texto, um conto, um poema, algo mais curtinho, pra gente nunca perder essa prática, né? E se sentir renovada aqui, como aparece aqui a narradora, com essa importância toda que ela dá ao livro. Mas é muito bom ler, de fato. Mas às vezes a gente fica meio com a vida corrida, a gente se perde um pouquinho nessa questão de leitura. Também eu já tive um momento
em que eu fiquei assim também. Eu gosto muito de ler, nossa, amo ler, mas eu, no meio do trabalho, muita coisa, às vezes eu não tinha esse tempo assim para a leitura que eu queria fazer. Às vezes você lê por uma obrigação de outras coisas, né? Mas a sua leitura, a leitura que você gosta, às vezes você negligencia um pouquinho pela questão da falta de tempo mesmo. Amo poesia, já lancei 2 livros, vou tentar lançar o terceiro. Ah, que legal, linda! Que coisa boa! Depois manda um poema teu pra gente fazer uma análise aqui. Que tal? Olha aí. Vamos lá fazer uma análise para divulgar seu trabalho, né? Falar dos seus textos. Muito bom, parabéns. Aí tem aqui, ó. Cadê? Chegando em casa, não comecei a ler. Não, eu pulei um parágrafo, gente. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Olha, gente, que interessante, porque ela dizia, olha, eu ia pulando e não caí nenhuma vez, né? Aquela linguagem bem infantil. E aqui ela diz que quando pegou o livro, não, nada de pular. Ela foi andando bem devagar. Gente, ela queria eternizar aquele momento para ela da felicidade, né? Muito interessante isso aqui. Então ela diz assim, eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada, peguei o livro. Não saí pulando como sempre, saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as 2 mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Que coisa linda isso aqui, não é? Porque a gente vai observando aqui que ela foi ali, ó, na imaginação, né? Naquela coisa de criança, lia um pouquinho, guardava, escondia, fazia de conta que não tinha, só para ter a surpresa de ter de novo, né? Então ela minuciosamente dando importância, dando atenção a cada momento que ela estava com aquele livro. O livro era a felicidade dela, né? E depois ela completa dizendo aqui, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina em mim. Parece que eu já pressentia. Que interessante, porque a gente vê muito aqui, né? A adulta, a narradora adulta, mulher. Parece que eu já pressentia, naquele tempo, já criança, que essa felicidade em mim seria clandestina. Pela minha atitude em ter esse contato, em ter essa atenção com o livro, eu já pressentia que essa felicidade em mim seria clandestina. Como demorei? Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com o seu amante. Então aqui a gente finaliza esse conto e a gente percebe que essa relação de intimidade, né, do vivenciar cada momento com aquele livro, revelava um momento de puro êxtase, de uma desconexão até com a realidade. Ela cria a sua própria realidade. Ela vivencia a sua felicidade da forma como ela achava interessante. Essa é uma das frases que falei. Sim. E é interessante, não era mais uma menina com livro, era uma mulher com seu amante. Então a gente vê o quanto, né, ela se coloca ali. O livro para ela era como se é uma relação de paixão, né, de amor, de preservar, de cuidar, de estar, de vivenciar cada momento daquela felicidade. Então realmente é uma relação
de paixão pelo livro, pela arte, pela escrita, pela literatura, né? A Aline contribuiu hoje com essa interpretação também da relação de Clarice com o próprio ato de escrever. E é muito interessante com a gente percebe aqui mais um contraponto. Ontem no conto Restos de Carnaval, ela coloca essa coisa do desabrochar, né? Do querer ser uma mulher. Mais uma vez a gente percebe aqui, né? Dessa mulher, não era mais uma menina, era uma mulher com um amante, né? Essa questão da fase, do amadurecimento, do sentimento que se tinha ali naquele momento. E ela vê que tudo que aconteceu nesse período aqui, na verdade, só confirmou que de fato ela veio a se tornar. É como se, como ela diz assim, é como se eu já adivinhasse, é como se eu já soubesse. Eu já tinha esses traços na minha infância, né? Dessa ligação, dessa felicidade clandestina. É como se eu já estivesse experienciando ali, mesmo sem ter experiência, mesmo sem saber o que iria acontecer depois, eu já tinha esses traços em mim. Então, é um conto belíssimo, né? Felicidade clandestina. Com certeza, e a leitura era vivida intensamente. Isso mesmo, Adriana, né? Aquele contato e... é uma relação única, né? A gente vai falar assim da relação íntima, única, exclusiva, pessoal, clandestina, né? Desse contato com o livro. Tem uma representação, né? Uma questão simbólica aqui muito forte no texto, né? No conto. Então é importante a gente também ver que esse despertar da paixão, e até o pessoal que trabalha, né? Que vai levar a leitura para outras pessoas que não têm tanto contato, nas escolas, por exemplo, né? De você mostrar esse lado, né? Dessa paixão, que às vezes o outro não consegue entender, mas como assim? Como é que eu posso me apaixonar por livros? Você pode se apaixonar a qualquer momento da sua vida, né? Basta você olhar com esse olhar aqui de Clarice Lispector. É uma maneira de fugir da realidade. Sim, é uma maneira de fugir de uma realidade, mas assim, talvez hoje, né, alguém pudesse dizer assim, mas poderia ser qualquer outra coisa. É aquilo que você define como sendo importante, como aquilo que te completa. Existem coisas que são muito profundas no nosso íntimo. Clarice, ela foi uma exímia, vamos dizer assim, na verdade, ela sempre quis muito analisar essa questão do interior. Porque quando a gente vê essa questão da relação da menina, é algo que vem de dentro para fora, né? Desse contato. É um sentimento que arrebata, né? É ali a mulher e o amante. É a menina e o livro, é a mulher e o amante. Né? De uma relação de muita intimidade, de muita paixão, de profundidade, de uma busca que, assim, por mais que as pessoas queiram explicar exatamente de uma maneira muito, né, racional, ela não consegue, porque tem muito de emoção, de sentimento, desse contato com o universo. Veja que a oponente dela nem se importava, tinha lá à sua disposição tantos livros quisesse para fazer a leitura, mas não sentia essa mesma emoção, esse mesmo sentimento que a narradora aqui do conto. Então, gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês hoje. Essas lives, né, do desafio tem o objetivo da gente realmente, como a gente está fazendo aqui, analisar junto, né, interferir, apresentar também versões, ideias. Assim, eu fico muito feliz quando é essa participação da parte de vocês, porque contribui nessa troca que eu acredito que de fato seja muito importante. E quer dizer que amanhã nós vamos ter a análise do conto Os Desastres de Sofia. Esse conto já é um pouco mais denso do que esse. Esse aqui é um conto mais curto. Ele é um pouco mais denso, mas apresenta, eu vou retirar assim, as principais informações para que a gente consiga ser mais direto, assim, não se alongar demais, mas é um texto também muito profundo, muito interessante, que é Os Desastres de Sofia. Se não leu, pega lá o material, que se você está no grupo, com certeza você já teve acesso ao conto, ou até pesquisa na internet, se não tiver, porque ele está disponível, né, na internet, em PDF, você pode fazer a leitura, fica muito mais fácil na hora de interagir, né, da gente fazer essa interpretação conjunta aqui. Então, assim, amanhã vai ser Os Desastres de Sofia, nossa quarta live, né, do desafio.
Na sexta-feira a gente finaliza o desafio, né, com os 5 contos, que vai ser a quinta história. Então, eu conto com a participação de vocês. Muito obrigada de verdade, né, por vocês estarem participando comigo, isso é muito importante. E que vocês também procurem incentivar outras pessoas, compartilhem, curtam o vídeo, né, para que outras pessoas possam ter acesso e possam também ter essa experiência, né, como Clarice colocou aqui, dessa experiência, dessa felicidade clandestina, que é ter esse livro como um verdadeiro amante, né? É muito lindo isso e a gente precisa cada vez mais incentivar as pessoas a terem essa prática da leitura, o quanto isso é importante. Então, muito obrigada, muito obrigada de verdade pela participação de vocês e até amanhã, né? Amanhã às 20 horas eu estarei aqui mais uma vez para a gente fazer a análise de Os Desastres de Sofia. Se vocês tiverem acesso àquele postzinho, o card, coloca, marca na rede social, @professora Andresa. Hoje eu vou colocar o cardzinho, que a terceira live foi concluída com sucesso. Muito obrigada, gente, por terem participado aqui. Tchau e até amanhã.